Primeiramente, gostaria de agradecer o 437. Aguardar a chegada do regente. Irmão Paulo. 437, sobre a regência do irmão Paulo Silva.
preparando-nos para a sequência do culto desta noite. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos na sua Santa Casa do Pai, para que nós possamos realmente cultuar o teu santo nome. Agradecemos a Deus porque nós temos uma palavra viva em nossa vida, Pai, que é a sua palavra. Esperamos seguir o Senhor e seguir os teus caminhos. São essas coisas que eu te peço. E também, ó Pai, nesse momento, eu te peço também pelos irmãos que hoje vão às águas, Pai, que eles possam cada vez mais estarem firmados, Senhor, em Ti, para que eles possam ter uma vida, Senhor, aconselhada por Ti e abençoada por Ti, ó Pai. Te agradeço por tudo, ó Pai. Vem estar conosco e que esse culto possa ser o Seu agrado. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esta passagem está nos sinóticos, os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que retrata o poder de Jesus Cristo sobre a natureza. Jesus acalmando uma tempestade. E o ensino moral desta lição: nós passamos na vida por tempestades também. Ninguém passa por esta vida sem enfrentar aqui e ali na jornada as tempestades. E às vezes parece que o barquinho da vida quer afundar. Mas se Cristo está a bordo, Ele não impede que venha a tempestade, mas Ele assume o controle da situação para nós, no mais aceso do temporal. Responsivamente, a congregação lerá os versos pares de 23 a 27 de Mateus 8. Está escrito: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: porque temeis homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos do mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, em Tua presença nos reunimos nesta noite como igreja para adorar-Te em espírito e em verdade, para proclamar a Tua salvação e o Teu amor pelos pecadores, para convidar as almas a beberem da água da vida que Tu dás de graça a quem quer que tiver sede. Estamos aqui nesta noite para edificarmos na nossa santíssima fé, para sermos alimentados no nosso entendimento da palavra de Deus. Estamos aqui para cantar louvores, para receber consolação e força nas tormentas de nossa existência. Estamos aqui para cumprir as ordenanças, batizando aqueles servos que aceitaram como Salvador e celebrando a ceia em Tua memória, anunciando Tua morte até que Tu voltes. Estamos aqui, Senhor, para conviver por mais um tempo nesta comunhão tão especial que vincula os servos de Jesus Cristo em todos os tempos e em todos os lugares. E te suplicamos que Tu glorifiques o Teu nome em nosso meio nesta noite, minorando os sofrimentos, consolando os ansiosos, providenciando direção para os que estão perplexos, às vezes perdidos na vida, concedendo a provisão para alguém que tem alguma necessidade, visitando os enfermos no seu leito de enfermidade, abençoando as famílias para que vivam em paz, alegria, respeito e amor. Abençoa, nosso Deus, os nossos visitantes desta noite, para que sintam-se bem entre nós. A palavra do Senhor encontre um lugar muito especial em seus corações. O Espírito Santo os ajude a entender, iluminando sua compreensão, para a simplicidade, a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Particularmente eu te agradeço pela presença do Carlos e da Sônia e de sua filhinha, prometeram estar conosco nesta noite e estão aqui. Eu te agradeço por suas vidas. Oro também pelo Senhor Paulo, para que Tu abençoes aquele Senhor, recuperação de sua saúde, que Tu abençoes, visites e sustentes esse lar, essa família,
que eles possam se sentir alegres, confortados pela palavra de Deus. Encontrem na tua igreja o acolhimento, o carinho e a atenção que devemos a eles. Que seus corações se abram, tenham vontade de continuar ao lado dos teus filhos. Eu te agradeço também, Senhor, porque eles abriram o seu lar para estudarmos juntos tua palavra. Que tu nos ajudes, que juntos possamos ali crescer na tua presença, espancar as dúvidas, estabelecer firmeza de convicção, de conhecimento da palavra de Deus, para que eles possam te seguir com equilíbrio, possam te seguir com discernimento e possam ser bênçãos em tuas mãos. A todas as famílias da igreja, à juventude, aos adolescentes, às crianças, aos infantes, aos anciãos, a todos suplicamos aquela bênção especial que tu tem para o teu povo nesta noite. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo para sempre. Amém. A passagem básica que justifica a prática do batismo vem dos lábios de Jesus Cristo. E essa passagem está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, onde está escrito: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É assim que termina o Evangelho de Mateus. O batismo, pois, se justifica por 3 razões. A primeira razão pela qual uma pessoa deve ser batizada é porque Jesus Cristo mandou. O batismo é uma ordem expressa, pessoal de Jesus Cristo. Não foi uma criação da igreja, não foi uma criação apostólica, não foi a criação de um concílio, mas Jesus Cristo pessoalmente mandou que aqueles que quisessem segui-lo fossem batizados, submetessem-se a essa cerimônia como um selo, como uma manifestação de obediência a Ele. Então, a primeira razão pela qual uma pessoa deve ser batizada é para obedecer uma ordem de Cristo. A segunda razão pela qual uma pessoa deve ser batizada é porque, ao seguir a Cristo, não podemos fazê-lo ocultamente, não podemos dele nos envergonhar, não podemos ser discípulos secretos. Jesus Cristo quer que nós assumamos nossa fé publicamente. E o batismo é uma maneira formal de assumir publicamente esta fé. Ao deixar-se submeter ao batismo, o candidato, o batizando, está dizendo para as testemunhas presentes que ele é um seguidor de Jesus Cristo e quer que as pessoas saibam disso. A terceira razão pela qual uma pessoa deve ser batizada é porque o batismo nas águas dá acesso à igreja de Deus aqui na terra. Porque o acesso ao reino de Deus é dado quando a pessoa se converte. No momento em que a pessoa aceita Jesus Cristo, naquele momento, essa pessoa é reconciliada com Deus, tem o seu nome escrito nos céus, e então nasce, ingressa no reino espiritual de Deus. Mas para entrar na igreja local, a comunidade de Cristo aqui na terra, o ato de entrada, a porta de entrada é o batismo. Então, após passar pelas águas, esses irmãos que já são salvos, já são cidadãos do reino, passarão também a integrar, formal e oficialmente, a igreja de Jesus Cristo. Quem pode ser batizado? Quem puder crer. Por isso não se batizam os recém-nascidos, porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. O infante não pode crer ainda, não está na idade ainda de crer. Quando a criança chega no entendimento e ela deseja e pede, essa é a idade que ela está batizada. Quando a pessoa entende e pede o batismo.
Então o batismo é para o convertido, é para o que ouviu o Evangelho e creu, fez uma decisão pessoal, voluntária e consciente para a sua obediência a ele. Vamos, pois, agora a este símbolo que demonstra uma experiência espiritual. Ao ser imerso na água, quer-se dizer que o pecador morreu e foi sepultado para os seus pecados. E ao levantar da água, quer dizer que o pecador foi renascido, foi levantado por Deus para uma novidade, nova. Este é o símbolo. Vamos por celebrá-lo, o verdadeiro Espírito dos Espíritos. Estaremos cantando a primeira com coro, depois a segunda e finalizando com a terceira. 274. Em obediência à ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mediante a tua pública profissão de fé, Paulo Natalício, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, temos uma música especial pelo Quinteto Renus. Desculpa, a nossa falha, né, como se diz, né? É o Quarteto Renus. Ok. Então vamos dar então a oportunidade do coro.
Mas, irmãos, nesse momento nós vamos passar por um momento especial em que aqueles que salvam por Jesus Cristo, aqueles que realmente entregaram a sua vida e foram remidos pelo sangue de Cristo Jesus, terão a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas, depositar no altar do Senhor nosso Deus. Esse momento é somente para os membros desta igreja. Os nossos visitantes e amigos estão dispensados. É um momento solene em que estaremos diretamente em comunhão com Deus e fazendo com que Deus realmente possa, nesse momento, abençoar esses dízimos e ofertas. Pedimos ao nosso irmão segundo tesoureiro pudesse vir à frente, orar ao nosso Deus, agradecendo a esses dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muitas graças damos, Senhor, por mais uma noite estamos aqui todos reunidos na Tua casa com o único intuito de Te louvar pelo Seu santo nome, Senhor Deus. Queria Te agradecer, Senhor, por esse dia, desses ofertas que estão aqui depositados hoje, que o Senhor possa fazer render em cada área que esteja presente, que prestando os Seus dízimos e ofertas. Que o Senhor também possa estar com os nossos tesoureiros para que eles possam receber muito bem esses dízimos e ofertas que foram aqui distribuídos. E também, Senhor Deus, oro pelas missões mundiais desse mês agora, Senhor. Que o Senhor possa consagrar os dízimos cada vez mais, que nós possamos vender cada vez mais para o nosso Deus. Também te peço por todo o trabalho que vai ser feito nesta noite, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Temos um louvor agora,
A irmã Marli está à frente do hino 203. Então, o irmão Paulo vai estar hoje, nós vamos cantar o 203, talvez a nossa congregação, a nossa igreja não o conheça. Nós vamos aprendermos juntos. Nós vamos pensar nesta noite, amados irmãos, a respeito das características
do verdadeiro cristão. Sim, porque a palavra cristão recebeu um significado muito amplo ao longo da história. Lá no começo, quando Jesus Cristo chamou os 12 para que estivessem com ele, lá no começo, quando as primeiras igrejas começaram a surgir em Jerusalém, Samaria, Antioquia, chegando até Roma, ao finalzinho do primeiro século, o nome cristão tinha uma distinção inconfundível. Quando uma pessoa, naqueles primeiros tempos, nos primeiros momentos do Evangelho do mundo, se identificava ou era identificada como um cristão, todos sabiam exatamente o que isto significava. Até porque era muito difícil ser cristão. Ser cristão significava impopularidade em todos os sentidos. Em muitos casos, significava o ostracismo, a perda de direitos políticos, quando não a confiscação dos bens, quando não a venda dos familiares como escravos, quando não a morte nas arenas e nas fogueiras. Isso, quando uma pessoa era identificada, ou uma pessoa se associava ao cristão e recebia este rótulo, que foi um apelido que eles receberam, não só a pessoa que recebia este rótulo estava consciente do que significava ser cristão, como os inimigos sabiam exatamente o que queriam dizer quando alguém era um cristão. Não havia confusão. A palavra tinha um significado inequívoco, inconfundível, ímpar. Havia destaque. Na verdade, poderíamos dizer que havia identidade na palavra. E identidade é aquilo que identifica, claro, aquilo que distingue. Só que há um fenômeno interessante na língua, há um fenômeno linguístico interessante. E o fenômeno linguístico interessante é este, que as palavras, historicamente, tendem a sofrer uma corrosão semântica. O que significa isso? Significa que há uma tendência, ao longo do tempo, das palavras se esvaziarem do significado primitivo, primeiro. E então essas palavras vão sofrendo esse esvaziamento inicial e vão ganhando outros significados. Muitas vezes uma palavra passa, depois de alguns séculos, a significar até o contrário do que significava antes. Por isso este é um capítulo muito interessante no estudo da língua, no estudo da linguística, que é o capítulo da semântica. A história das palavras, a origem, o significado etimológico das palavras. E o que essas palavras sofreram de esvaziamento ao longo do tempo. O estudante que vem lá cansado das relações gramaticais, identificar os adjetivos, os substantivos, aprender os modos, os tempos verbais, conjugar os verbos, os advérbios. Depois ele vai para as funções relacionais, para a sintática, identificar o sujeito, o predicado, o predicativo do sujeito, a oração subordinada, subjetiva, direta, objetiva, direta, indireta. É um campo que os alunos sofrem muito. Nós temos aqui, talvez, alguns professores de português, e todos foram alunos de língua portuguesa, não é? Pede para identificar aí uma subordinada, substantiva, objetiva, direta. É difícil. E o aluno sua a camisa para poder tirar uma notinha para passar. Então aquele que vem cansado de estudar esta parte mais pesada da língua entra num capítulo interessante, bem interessante mesmo.
Alguns exemplos de corrosão semântica. Por exemplo, a palavra marechal. Marechal é hoje o posto mais alto da hierarquia militar e só é acionado em tempos de guerra, ou seja, em tempos de paz. No sistema brasileiro, o máximo que um militar pode chegar é a general de 4 estrelas, um tenente brigadeiro na aeronáutica, um general de exército. Somente em caso de guerra, então, o mais antigo que vai assumir o comando das ações receberá a patente de marechal. Mas sabe o que era um marechal há 200 anos atrás? Um marechal há 200 anos atrás era um cuidador de estábulos, de estrebarias ao longo das estradas, que antigamente viajava-se a cavalo ou de carroça. Então você viajava durante o dia, parava numa estalagem e a pessoa que ia apanhar o seu cavalo para dar comida, para dar água, para escovar o seu animal e guardar lá, levar para o pasto, era o marechal. Então você chegava, onde é que está o marechal dessa estrebaria? Depressa, marechal, vamos! Quer dizer, era um serviçal, era uma pessoa da mais baixa camada, era um simples serviçal. Essa palavra hoje é o mais alto posto da hierarquia militar. Então, sofreu corrosão semântica. Não é mais o que era. Não? Outra palavra que sofreu corrosão semântica é a palavra carroça. Carroça, há 200 anos atrás, era um veículo de luxo. Não era qualquer um que tinha carroça. Era equiparado, talvez, hoje a um absoluto, o ômega. Qualquer um tem um homem. Né? Então, era um fator diferenciador. Você viu fulano de tal? Comprou uma carroça. Você viu que chique, fulano de tal chegou na cidade de carroça. Era um veículo de luxo, dava status ter carroça. O que é carroça hoje? Já imaginou o pastor Haroldo de carroça na Radial Leste? Ou na Marginal? Ia ser multado se não fosse preso, por colocar em risco a vida das pessoas, andando de carroça na Marginal, nem deixa entrar. Então mudou a palavra, não é mais o que ela era. Outra palavra que sofreu a corrosão semântica foi a palavra tratante. Eu acredito que qualquer um aqui ficaria ofendido se eu dissesse fulano de tal é um tratante. Não ia ficar? Você não ia gostar. O quê? Eu, um tratante? Não é possível. Por quê? Porque tratante hoje é uma pessoa sem palavra. Tratante hoje é uma pessoa em quem você não pode confiar, porque descumpre o que combina, não é verdade? Então, essa palavra, esse adjetivo hoje é pejorativo, e ele traz para uma pessoa traz uma pessoa um estigma que desvaloriza essa pessoa moralmente. Mas o que era um tratante há 200 anos atrás? Um tratante há 200 anos atrás era um homem de negócios, era o empresário de hoje. Na verdade, ele tratava de negócios. Então, era uma pessoa socialmente elevada, graúda, porque um empresário fazia as tratativas dos negócios, era o tratante, a categoria dos tratantes. Eu acho que muitas mocinhas estavam procurando um candidato, de repente conquistavam um tratante, chegavam em casa e diziam: mamãe, a senhora não sabe quem eu conquistei, e vem pedir a minha mão, o maior tratante da cidade, mamãe. Bem, a palavra tratante mudou o significado, provavelmente porque a categoria começou a fazer lá os seus rolos, né? Uma palavra mais simples. Então, por serem pessoas que começaram a querer levar vantagem, etc, para passar os outros para trás, possivelmente, pelo comportamento dessa categoria, a palavra se esvaziou do sentido original. A palavra cristão também
sofreu esta corrosão. Quando esta palavra foi cunhada, quando esta palavra veio a existir, foi um apelido dado aos crentes de Antioquia, da Síria. Ali, está em Atos 13, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Na cidade de Antioquia da Síria, os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Na verdade, foi um apelido dado pelas pessoas de fora. E eu fiquei a imaginar, amados irmãos, por que será que os seguidores de Cristo, que não tinham um nome dado por eles mesmos, o nome era discípulo ou servo, assim eles se consideravam, não? Discípulos ou servos ou seguidores de Jesus Cristo, ou crentes em Jesus Cristo. Mas os inimigos começaram a dar um rótulo para eles, chamá-los de cristãos. E eu fiquei pensando por quê? E eu cheguei a uma conclusão. Quando uma pessoa se convertia e descobria quem era Jesus e vencia todas as barreiras para aceitá-lo, barreiras sociais, barreiras filosóficas, barreiras religiosas, barreiras políticas. Quando a pessoa descobria quem era Jesus, ela se desprendia de todos esses laços e ela se lançava integralmente nas mãos de Jesus Cristo, pagando o preço para o que viesse para ela, inclusive arriscando o martírio. Por isso, as pessoas que seguiam a Jesus naquele tempo eram todas fervorosas. Não havia seguidores mais ou menos. Não havia seguidores domingueiros apenas. Não havia seguidores apenas de prática de ir para a igreja, que nem para a igreja podia ir. As reuniões eram secretas, nos fundos dos quintais. Em Roma eram feitas nos cemitérios e nas catacumbas subterrâneas. Eram feitas nos desertos, nas cavernas e à noite. Os crentes, para se identificarem, inventaram sinais secretos. Era um peixe. Eu não podia dizer publicamente o que eu era, porque eu podia ser apanhado pela lei. Então eles criaram um símbolo que era o peixe, que foi o símbolo secreto dos cristãos do primeiro século. Por que o peixe? Por que a expressão Jesus Cristo? Jesus Cristo, Deus Salvador. Jesus Cristo, Deus Salvador, 4 letras, tirando as iniciais e juntando, dá a palavra peixe em grego. Jesus Cristo, Deus Salvador, tirando as iniciais dessas palavras, dá no grego a palavra peixe. Então, quando a pessoa se convertia, aceitando a Jesus Cristo como Deus e Salvador e Senhor, ela se aproximava de outro, quem não quer nada, aí ficava conversando. Se ela desconfiasse que aquela pessoa era um pouco diferente, etc., ela fazia o desenho de um peixe no chão, na areia, ou no papelzinho ali. Se a outra pessoa não respondesse nada, eu sabia que não era cristão. Mas a outra olhava o peixe, dava um positivo, acho, não é? Aí se identificavam assim, um sabia que o outro era crente pelo sinalzinho secreto. E uma pessoa que estivesse de fora, aqueles dois são dois trouxas, olhando um peixe e rindo um para o outro, né? Desenho do peixe. Tudo isso aconteceu na história da igreja, meus amados irmãos. Porque ser crente naquele tempo tinha um significado. 2 coisas, eu estou convencido, levaram os primeiros seguidores de Cristo a serem apelidados de cristãos. 2 coisas, guarda no seu coração. Primeira coisa, eles desejavam ser parecidos com Jesus Cristo. A primeira coisa que ocorria a um cristão, que ele era ensinado, a primeira coisa que ele era desafiado a implantar na vida, não era uma rotina, uma prática, um cerimonial, um formalismo. Não existia isso. Não existia templos ainda. O primeiro templo foi construído no 4º século, mais de 300 anos depois. Foi construído o primeiro templo cristão, depois da conversão de Constantino, 323. Durante 3 séculos a igreja cristã viveu sem templos. É impressionante.
no fundo de quintais, nos desertos, nas cavernas, nas catacumbas, os crentes se identificando secretamente na sociedade e evangelizando um e outro, falando de Cristo secretamente, ganhando poder imenso, mas tinham influência porque queriam ser iguais a Jesus Cristo. Havia uma missão: quero ser igual a Jesus. Jesus era meigo e manso, quero ser meigo e manso. Jesus amava os pecadores, eu quero amar os pecadores. Jesus perdoava, eu quero perdoar. Jesus era honesto, eles queriam ser honestos. Jesus era santo, eles queriam ser santos. Então as características do caráter de Cristo era uma ambição do seguidor. Eu quero reproduzir o caráter de Cristo no meu viver. Queriam ser iguais a Cristo, queriam falar igual Cristo falava, e queriam se comportar como Cristo se comportava, e queriam reagir como Cristo reagiria. Então o alvo era, talvez eu perguntasse para o outro: olha, seja sincero comigo, eu já estou parecendo um pouquinho com ele? E o outro dizia: não, já está parecendo, está faltando bastante, mas está parecendo mais. Beleza. Então um ficava perguntando para o outro, não ficava analisando o outro, mas eu ficava perguntando para o outro: eu já estou mais parecidinho com ele um pouco? Precisa melhorar um pouquinho nesse lado, um pouquinho ainda está meio ali, né? Então ia melhorando. A segunda coisa que certamente induziu os adversários a dar esse título pejorativo, né? Porque na verdade no começo foi um título pejorativo, foi que os cristãos onde estavam falavam de Cristo. Duas coisas: primeiro, queriam ser iguais a Cristo, reproduzir o caráter de Cristo na sua própria personalidade, andar como Cristo andou, meus queridos. E em segundo lugar, falavam de Jesus Cristo a todo momento, todo tempo, todas as oportunidades eles falavam de Jesus Cristo. Era Cristo na rua, era Cristo na praça, secretamente por certo, era Cristo para o vizinho, era Cristo no comércio, era Cristo nos encontros de classe, era Cristo entre os pescadores, era Cristo nos quartéis, era Cristo no mercado. Não havia outro assunto para eles. O assunto era Cristo. Vocês já viram, por exemplo, um fanático pelo Corinthians? O assunto era Corinthians, é Marcelinho Carioca. Vamos contratar agora o Ronaldinho. O assunto é esse: ele ganhou, ele perdeu, né? Corintiano. Por isso chama Fiel, os Gaviões da Fiel. São fiéis para falar do Corinthians, não sou corintiano. Mas essa paixão que algumas pessoas demonstram por outras causas, esporte, política, e só tratam daquilo, numa obsessão, eles tinham por Jesus Cristo. Então, a pessoa já vem de novo aquele, como é que eu vou falar? É cristão, vem cristão, fala de Cristo, qual é o assunto do João? É só Cristo agora, não fala de outra coisa, é fanático, coitadinho, ficou doendo na cabeça, Cristo, já sei, você quer falar, bom dia, peraí, quero te falar uma coisa, já sei, não, peraí, é outro assunto, pensei que fosse Cristo, e aí ficou o apelido de cristão, porque falavam de Cristo, apesar do risco que correu. Mas há três coisas na Bíblia que distinguem um verdadeiro cristão. Há um perfil na Bíblia. E eu quero compartilhar com vocês uns 5 minutos, pouco mais, desta mensagem. Dentre outras características, porque na verdade há uma coletânea delas. Na verdade, há um diadema. Há um colar, eu diria, de características de um verdadeiro cristão que estão na Bíblia. Mas 3 características são fundamentais. Se estas 3 características não estiverem presentes, a pessoa não é um cristão. Ela pode pertencer a uma igreja cristã, ela pode adotar alguns princípios cristãos, ela pode afirmar que é cristã, ela pode se submeter ao batismo cristão, pode ser um ministro, um pastor, um missionário cristão, mas se não tiver essas 3 características, não será cristão. Então vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos ver a primeira característica
de um verdadeiro cristão, lá no sentido original da palavra, não no sentido de hoje, que hoje cabe tudo dentro de cristão. A palavra cristão hoje cabe tudo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, a primeira característica de uma pessoa verdadeiramente cristã é uma pessoa consciente, atende para a palavra consciente, de que não é mais quem era no passado. Primeira característica é uma pessoa consciente de que não é mais quem era no passado. Porque está escrito: se alguém, ó ser, ó condicionante, ó condicional, ó partícula condicionante, se, só nesse caso, se alguém está em Cristo, não é se alguém está na igreja cristã, não é se alguém é membro da igreja batista, não é se alguém é batizado, não é se alguém entrega dízimo, não é se alguém prega bonito, não é se alguém é pastor, não é se alguém é missionário, é se alguém está em Cristo, não é se alguém está na religião cristã, é se alguém está em Cristo. Nova criatura é. No original significa nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Sabe o que realmente mudou nessa pessoa? O status. O estado. Por isso que tudo se fez novo, porque mudou o seu status. Status é estado, é posição, na verdade, né? É posição. Aí vem a palavra latina status, que é estado, que é posição. De modo que quando se está em Cristo, se tem uma nova posição em relação a Deus, espiritualmente. Então, quando um pecador perdido, como eu, ouve a palavra de Deus, entende, o Espírito Santo de Deus leva a compreender, aceita Jesus Cristo, confessa seus pecados, arrependido, e recebe Jesus Cristo no seu coração. Sabe o que Deus faz? Ele muda o status, ele muda a posição, ele muda a situação dessa pessoa em relação a Ele. Antes nós estávamos no mundo. A Bíblia diz que aos Efésios, Paulo diz que vós antes estáveis em trevas, estáveis seguindo o curso deste mundo, estavam seguindo o curso espiritual da maldade, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e eram todos filhos da ira, como todos os demais. Essa é a situação, esse é o status de uma pessoa fora de Cristo, de uma pessoa sem Cristo. E é nessa condição que Deus nos pega e nos lava com o sangue de Jesus Cristo pela fé e nos adota como seus filhos. E implanta em nós sua vida, porque nos dá o seu Espírito Santo quando cremos. No momento em que cremos, tudo isso acontece numa experiência integral. Não é que eu vou receber o Espírito Santo quando orar, jejuar. Eu recebi na hora que criei, porque muda de posição. E Deus vai habitar em nosso corpo. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita numa situação incompatível com sua santidade. De modo que Deus muda a nossa posição em relação a Ele de uma maneira integral, completa, instantânea, absoluta e irreversível. Nada mais pode mudar isso. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Jesus Cristo. Veja, essa posição que você goza quando se converte, essa posição que você ganha de Deus por presente, quando você aceita Cristo, é definitiva. Guarde bem isso no seu coração. E o verdadeiro cristão tem consciência de que ele não é mais hoje quem ele é. Porque
Cristo faz toda a diferença. Quando você aceitou, não importa os pecados que você tinha, tem ou terá, veja bem, não importa os pecados que você tinha, que você tenha ou que você terá, você goza uma nova posição. Você não é mais o mesmo em relação a Deus, você não é mais o mesmo, sua posição não é mais a mesma. Você é uma criação nova para Deus. E nesse aspecto, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em relação ao seu status, sua posição diante de Deus. Está consciente disso? Eu acho que sou salvo, eu penso que sou, eu acredito que sou, eu espero que seja. Não é essa a primeira característica de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão sabe que está salvo, não tem dúvida disso. Consciência de que não é mais quem é. Não é mais quem é. Eu fui no passado um miserável pecador. Hoje eu não sou mais um miserável pecador. Eu sou um pecador perdoado. É muito diferente. Miserável pecador antes. Depois sim, sou um pecador. Só que sou perdoado. Estou num novo status. Você tem essa consciência já? E se você é um cristão de verdade, biblicamente, nada neste mundo colocará em xeque, colocará em dúvida a sua convicção de que em Cristo você é uma nova criatura. Você não é hoje mais do que você era antes. Mas há uma segunda. Vamos abrir em 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Apresenta-nos o apóstolo a segunda característica de um verdadeiro cristão. A primeira é com Paulo. Não é mais uma pessoa consciente que não é mais quem era. No capítulo 1, versículos 8 a 10, João diz o seguinte, e ele está escrevendo para crentes. Meus irmãos, atentem bem, os destinatários da carta, ele não está escrevendo para incrédulos. Ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Qual é a segunda característica de um verdadeiro cristão? É uma pessoa consciente de que não é quem deveria ser. A primeira característica, uma pessoa consciente de que não é mais quem é. A posição dele mudou e ponto final. Mas há uma segunda característica. É outra consciência. A consciência de que não é o que deveria ser. O original diz o seguinte, meus amados, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, não foi traduzida com a ênfase, mas no original grego está assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, a segunda característica do verdadeiro cristão é uma pessoa que sabe que pode ser melhor do que ele é. Porque quando nós nos convertemos e Deus muda a nossa posição em relação a Ele, nos adota como filhos, e se vincula a nós como um vínculo eterno, Ele espera que agora que somos dele, nós vamos nos transformando à sua imagem. O nosso caráter vai recebendo os influxos de santidade que vem da Bíblia, que nós vamos aprendendo a palavra de Deus, a obedecer a Deus, e o nosso coração vai se amolecendo, e Deus vai moldando como um barro amolecido, dando a forma que Ele quer. Rumo ao homem perfeito, que nós vamos chegar. Então, um verdadeiro cristão é uma pessoa consciente de que não é quem deveria ser. Ou seja, nós sabemos, por melhores crentes que sejamos, que ainda estamos a caminho de um ideal de santidade. Sede santos, como o Senhor vosso Deus é santo. Perfeitos sereis, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Qual é o cristão que em sã consciência pode dizer, Senhor, eu já atingi a santidade absoluta,
Senhor, eu já atingi o status moral de homem perfeito. Eu não erro mais, eu não peco mais, eu não falho mais, eu não me engano mais, eu não tropeço mais. Há algum crente que é capaz de se orgulhar de uma vida perfeita? E se houver algum, está faltando o segundo elemento que o destaca como cristão verdadeiro. Porque o verdadeiro cristão vai dizer: se eu disser que não tenho pecado nenhum, eu me engano a mim mesmo. Estou enganando a ninguém, estou enganando a mim mesmo. Então, meu irmão, se você está lutando com um caráter vacilante, se você está lutando com pecados pessoais de quaisquer naturezas, saiba que essa insatisfação que você sente consigo mesmo é normal. Certa vez um rapaz me procurou e me disse: pastor, está acontecendo isso na minha vida, eu estou com sérias dúvidas. Pastor, ore por mim para que acabem essas lutas, essas tentações. Eu falei: meu irmão, isso aí eu não vou fazer nunca. Nós vamos orar aqui agora para você continuar cada vez mais tentado na vida. Ele levou um susto, quase desmaiou. Eu falei: porque este é o sinal da vida de Deus em você. Se você não estivesse com essa luta, se você não estivesse com esse drama de culpa, se você não estivesse com essa insatisfação pessoal, eu ia ficar em muita dúvida se você entendeu o que é ser crente. Mas por que você está lutando? Por que você está insatisfeito quando erra? Por que você às vezes reedita o mesmo erro? E o seu coração se confrange, você se entristece e você sente vergonha de Deus. Para não dizer, você teme a Deus por causa disso. A vida de Deus está em você. Sabe quem é que está lutando? É a nova natureza que Deus me deu. Aí acendeu uma luzinha na cabecinha dele. Nós lemos a Bíblia e juntos falei: está vendo? É a nova natureza, o homem novo. Porque o velho se corrompe e então o novo quer ser igual a Deus. E nessa tensão ele vai crescer. Então, se você é uma pessoa imperfeita, está lutando com os erros, com as limitações pessoais, se você é como eu, é como João, que escreveu essa carta, se você é como Paulo e Pedro, você é cristão de verdade. Não é a sua impecabilidade, mas a sua inconformidade, a sua consciência de que você, de qualquer maneira, o que você já atingiu na vida cristã é maravilhoso, mas que ainda há muito para você. E finalmente, a última característica de um verdadeiro cristão. Primeira é consciência: eu não sou mais quem eu era. Acabou. Deus mudou essa posição e isso ninguém muda mais. Estou ligado a Ele para sempre. Segundo, não sou quem eu deveria ser. Eu tenho o desafio de ser um crente melhor cada dia. Melhor hoje do que fui ontem. Melhor amanhã do que foi hoje. E eu posso até regredir alguns passos, depois avanço outro. E eu vou nessa luta de fé em fé, prosseguindo no crescimento espiritual. Mas a terceira característica está em 1 João capítulo 3, versos 1 e 2. 1 João capítulo 3, versos 1 e 2. E ele diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, vírgula, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos, olha, maravilhoso, mas sabemos. O que é que nós sabemos? Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque como Ele é, nós o veremos. A terceira característica, então, é que o verdadeiro cristão é uma pessoa que sabe que não é ainda tudo aquilo que vai ser. A terceira característica do verdadeiro cristão, uma pessoa que sabe que não é ainda tudo aquilo que vai ser. Olha, saber aquilo que eu vou ser e que você vai ser, que vamos ser em Jesus Cristo, é uma característica marcante do verdadeiro cristão.
o futuro que nos espera. Quando Ele se manifestar, irmãos, seremos semelhantes a Ele. Esse é o seu futuro. E você tem que saber disso, se você é um cristão. Naquele dia, quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, a nossa perfeição se completará e nós não pecaremos mais. Você e eu não pecaremos mais. As nossas bocas não dirão mais nenhuma coisa que desagrade e entristeça o coração de Deus. As nossas mãos não farão mais nada que envergonhe e que tragam nódoa para a sua glória magnífica. Nós não teremos mais pensamentos contrários ao direito e à justiça. Nós não teremos mais propensões para as fraquezas da carne. Nós não teremos mais lascívia, imoralidade. Nós não teremos mais fraquezas, corrupções sexuais. Nós não teremos mais apelos para adultério e prostituição. Nós não trairemos mais. Nós não ofenderemos mais as pessoas. Nós não estaremos mais de mal com as pessoas. Nós não teremos mais mal para ninguém. Nós não falaremos mais mentiras. E não mais seremos egoístas. Ali não mais ficaremos doentes, nem ansiosos, nem deprimidos. Ali não mais nos preocuparemos com nada. Não ficaremos mais com dores, com saudades, com lágrimas. Não diremos mais adeus para as pessoas. O nosso corpo não envelhecerá mais. O nosso corpo não morrerá mais. O verdadeiro cristão é aquele que sabe que não é ainda o que vai ser, mas tem consciência do que vai ser. Você é um cristão? Em primeiro lugar, consciente de que não é mais quem era. Em segundo lugar, a consciência de que não é quem deveria ser. Em terceiro lugar, a consciência que não é ainda aquilo que há de ser. Que Deus nos abençoe a desenvolver tais convicções, pregar o Evangelho, para que outros pecadores como nós cheguem também a ser chamados legitimamente cristãos. Amém. O coro da igreja cantará agora o nosso enlevo espiritual. Agora vamos ouvir cristãos cantando.
diáconos Maria Aparecida Soares, Raimundo Porfírio Costa, Henrique Pereira Soares e Águida Maria Santos Oliveira, para colaborarem conosco na celebração da Ceia do Senhor. O encerramento do culto será com a celebração da Ceia do Senhor. Tanto quanto o batismo, a Ceia do Senhor é um símbolo também. Ela não tem um valor intrínseco. Os elementos são simples: pão e fruto da videira, vinho. São e continuarão sendo. O valor dela está na realidade que ela simboliza. E a realidade que ela traz à nossa memória é a morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. O pão é símbolo do seu corpo, o corpo que foi entregue na cruz por nós. O vinho é símbolo do seu sangue, que foi derramado até a última gota para a nossa salvação. Ele mesmo disse na sua palavra que se fizesse isso sempre em memória dele. Então, ao celebrarmos a ceia, vamos comer juntos o pão e vamos nos lembrar que Jesus Cristo deu seu corpo no lugar do nosso na cruz do Calvário. Ao bebermos o cálice, vamos lembrar que ele verteu seu sangue até a última gota para pagar o preço do nosso resgate. E porque ele fez isso uma vez para sempre, lá há 2000 anos em Jerusalém, lá no Calvário, tendo aceito esse sacrifício, você e eu vamos para o céu. Temos parte com ele, que assim como comemos o pão, bebemos o vinho, e eles sejam transformados em parte do nosso corpo. Quando aceitamos a Jesus, o pão da vida pela fé, ele se integra à nossa vida totalmente. Vamos em memória dele, pois, distribuir o pão, distribuir o vinho, comer juntos, como ele mandou. Nós pedimos que os irmãos, servos de Deus, servas de Deus, batizados, em comunhão com Jesus Cristo, fiquem de pé, vão receber o pão e vão se sentando à medida que o recebem. E nós cantaremos a primeira estrofe do hino 123, que nos fala do bendito Cordeiro. 123, a primeira estrofe, celebra o sangue de Jesus Cristo. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Vamos nos voltar neste momento, na nossa memória, à cena do Calvário. Lá o Salvador se entregou por nós. Seja bendito seu sangue.
Bíblia diz, em 1 Coríntios 11, 23, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Em memória de Jesus Cristo. Amados irmãos, nós comeremos o pão anunciando-lhe a morte, quer dizer, pregando ao mundo que ele morreu pelos pecados do mundo. Irmã Águeda, por gentileza, vai dar graças, depois nós comeremos todos juntos em memória de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, comamos todos em memória de Jesus. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Coloquemos de pé para receber o cálice evocativo do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Segunda estrofe, 123. Pensando, meus amados irmãos, como a espinhosa coroa que Jesus suportou por nós. Em orações queremos que todos recebam a sua porção. E então, como igreja de Jesus Cristo, e no espírito da ceia, que é memorial, é uma lembrança, lembremos-nos de novo o preço que custou para que nós fôssemos para o céu, pago integralmente. Jesus Cristo o fez por amor a nós. Nada reteve, o mais precioso entregou por amor a nós pecadores. Por isso a ceia é um momento muito tocante na vida da igreja, não? Podermos, digamos, materializar essa lembrança
lembrando do preço do resgate. Em última análise, lembrando duas coisas: como o pecado é coisa tão grave, e lembrando como a graça de Deus é coisa tão preciosa. Naquela noite que antecedia a entrega, Judas estava para chegar. Pouco tempo depois ele chega e Jesus é preso lá no horto. Então, poucas horas antes de Jesus Cristo se entregar para a morte por nós, ele fez a última ceia com seus discípulos, mandou que a igreja fizesse isso sempre, há 2000 anos quase ela vem fazendo, e fizesse até que ele voltasse. Sabe o que vai acontecer quando ele voltar? Ele vai celebrar de novo a ceia, as bodas do Cordeiro. E nós vamos estar lá, sentados à mesa, com Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os apóstolos, os salvos de todos os tempos. E Jesus vai ser o celebrante de novo, naquele grande dia. Irmão Raimundo Porfírio vai dar graças a Deus por essa certeza que nós temos. E vamos beber depois, em memória de Jesus, irmãos. Bebamos todos, amados irmãos, em memória de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tua igreja mais uma vez acaba de te obedecer, no gesto simples, mas tão significativo da ceia, que nos traz à memória o quanto custou a nossa salvação e quão insondável é teu amor. Assim como todos juntos participamos desta mesa, Senhor, desperta em nós e entre nós um amor santo, puro e especial, uns pelos outros, para que a tua igreja seja uma só unidade. Que todos sejamos um, como tu és um com o Pai. Que sejamos todos um em Cristo, sentindo, pensando, o mesmo parecer, carregando as cargas uns dos outros e orando uns pelos outros, perdoando-nos uns aos outros, temos queixa contra os outros, como diz a tua palavra. Despede o teu povo, os nossos visitantes, os amigos, para uma semana abençoada, feliz e frutífera em tua presença. Assiste-nos e abençoa-nos na luta que temos contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, para que possamos ser cristãos no verdadeiro sentido da palavra, na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos. Em teu próprio nome nós oramos eternamente. Amém. Nós vamos encerrar cantando a estrofe final, enquanto os cálices são recebidos, depois pediremos com a bênção apostólica. Os irmãos podem recolher os cálices e vamos cantar a última estrofe. Eu quero agradecer penhoradamente a presença de todos, permanência até agora, desejar aos irmãos uma semana abençoada, aos visitantes que voltem outras vezes, venham ouvir a palavra de Deus, venham na escola dominical, domingo às 9 horas da manhã. Os irmãos venham na reunião de oração, domingo às 8h30 da manhã. Carlos e a Sônia, sábado lá, às 5 horas, se Deus quiser, para começarmos o nosso trabalho.
Vamos cantar a última estrofe e com a bênção apostólica encerrar. Os irmãos batizandos, a Rose e Natalício, vão lá fora, ficar ali comigo na porta. Os irmãos querem abraçar os irmãos de novo. Eles não estão cansados ainda de abraçar os irmãos. Então vamos cantar a última estrofe para encerrar com a bênção. Vamos sair processionalmente, vamos ficar aí. Vamos sair daqui. Vamos aguardar a chegada dos diáconos, impetrar a bênção. Os irmãos aguardam a nossa chegada lá à frente para despedir a igreja. Oremos, irmãos. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o amor insondável de Deus, o eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo estejam com teu povo reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre.